Segundo a Federação Dentária Internacional, cerca de 90% da população do mundo pode ter alguma doença bucal ao longo da vida. E este dado poderia ser explicado porque 40% da população não tem acesso a cuidados bucais. Apesar de alguns avanços no acesso ao tratamento dentário nos últimos anos, ainda há um longo caminho a percorrer. No dito popular, o sorriso é a porta de entrada, o cartão de visitas. Manter os dentes limpos e bem cuidados é fundamental, tanto para a saúde quanto para os bons hábitos e higiene. Os problemas são inúmeros, né? Os mais prevalentes, aqueles que ocorrem com maior frequência, é principalmente a cárie dentária, né? Que é um acometimento quase que generalizado, e também as doenças gengivais, as doenças periodontais relacionadas com a gengiva, processos inflamatórios. E também a gente tem o câncer de boca, né, que é um câncer também que está tendo um crescimento da sua incidência. E temos também a fluorose, que é um excesso de flúor, e o que a gente chama também de más oclusões, né? As más oclusões têm justamente o posicionamento incorreto dos dentes. Então, quer dizer, é difícil falar que alguém vai estar imune a alguma delas, né? Hoje nós melhoramos muito os índices, né? Mas as pessoas continuam expostas a essa série de fatores. De acordo com a Federação Dentária Internacional, no mundo há mais de 1 milhão de profissionais que cuidam da saúde bucal, mas a quantidade de dentistas não reflete diretamente na procura por atendimento. Outro indicativo é que faltam profissionais para atender demandas distantes dos grandes centros urbanos. A cárie dentária ainda é o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. Uma rotina com cuidados diários e bons hábitos devem começar na infância. É como se fosse um círculo vicioso, onde você deixa de tratar preventivamente um pequeno problema e ele pode evoluir para um grande problema que vai determinar a perda dental. Determinando a perda dental, um problema oclusal, um problema ortodôntico, um problema funcional, um problema estético e que são um problema psicológico para o indivíduo no futuro. Eu acho que esse ciclo ele tem que ser detido preferencialmente na infância, porque o custo é menor. Se a gente consegue formular um processo de atendimento, o papel do cirurgião dentista no acolhimento do indivíduo dentro das escolas, nos primeiros anos, recebendo as crianças ali aos 5, 6 anos de idade, que é a idade da entrada escolar, né, dessas crianças, isso vai minimizar não só o processo problema, como vai criar um referencial diferente ao cirurgião dentista. Criar o referencial em relação à escovação, a importância da manutenção, a escovação e técnicas de uso de fluoretação para a prevenção da cárie. Cerca de 60% das crianças em idade escolar têm cárie, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A nossa alimentação tem sido cada vez mais açucarada, vide o consumo de carboidratos excessivos, seja via refrigerantes, via alimentos, né? Esses alimentos fast food, todos têm um excesso de amido, né? É pão, é massa, né? E alimentos extremamente açucarados. Então, isso é que propicia a incidência da cárie. Existe ainda, apesar de todo o processo de programas de atenção de saúde bucal no país, um crescimento real dessa atenção bucal, desses programas no país, nós temos uma certa dificuldade não só de manter a questão qualidade, quantidade e eu vou usar a palavra de infiltração desses processos em áreas que muitas vezes são difíceis de você ter, muitas vezes acesso para alimento, educação básica, quanto mais para você ter acesso muitas vezes a um programa de saúde e programa de saúde bucal. Por isso, um programa em escolas públicas promove uma triagem entre os estudantes. A aula é interrompida para um momento de exames. Meninos e meninas com idade entre 6 e 12 anos recebem atendimento na escola. O diagnóstico é feito ali. Pode acontecer até urgências de dores de dente, né, de uma criança que poderia ter sido evitada muito antes, né, com a correta escovação ou até mesmo com um tratamento precoce. Às vezes a criança tem uma cárie pequena, pode ser detectada antes, ser tratada até mesmo sem anestesia, sem o famoso motorzinho que traumatiza tanto as pessoas, né? E ao passo que se a gente deixar essa cárie evoluir, vai gerar uma dor e um trauma muito grande na criança. Um kit de cuidados diários conta com fio dental, escova e pasta de dente.
Além, é claro, de uma visita ao dentista no mínimo uma vez a cada 6 meses. Recomendações para manter o sorriso e a saúde em dia. Na região central de Belo Horizonte, um lugar simples, mas tradicional da capital mineira, o Bar do Nonô, o rei do mocotó. Há 50 anos, o caldo que tem como ingrediente principal a pata do boi atrai clientes. O segredo do sucesso e a tradição estão gravados não só na memória de quem frequenta o lugar, como também nas páginas de um livro. A tradição não está só no pão de queijo ou no café quentinho. Em Minas Gerais, a culinária traz uma opção forte, que sustenta e promete estimular os ânimos. Rico em proteína, o caldo de mocotó é a pedida certa nesse bar em Belo Horizonte. A cada dia, cerca de 1.500 canecas são vendidas. A parte mais difícil é feita da cozinha industrial, na casa da minha mãe, né, lá no Caiçara. E a gente traz para cá e aqui a gente acaba de preparar, né? Aí vem os caldeirões. Vem os caldeirões de média 250 litros por dia. E aqui a gente prepara, dá o toque final nele. E de acordo com o consumo, né, a gente vai preparando, né? E a gente observa que tem outras panelinhas aqui em cima. O que é isso? Nós temos um mocotó cozido, né? Que ele é usado aos poucos lá embaixo, que é chamado de barranco, né? E de acordo com a demanda, a gente vai descendo. E lá eles vão cortando tal, e servindo nos canecos, né? Então a receita é finalizada aqui no Bar do Nonô. Finalizada aqui. Na qual o segredo do caldo ele fica entre 7 chaves, né? Na parede, o aviso de que o trabalho não para. Na bancada, o revezamento dá ritmo à história do local. Eu era bem novinho mesmo quando já vinha aqui, entendeu? Tava com 3 anos para 4 mais ou menos. E sempre tô curtindo, né? Eu gostava, ouvia meu avô tomar o caldo, né? Eu fico só olhando assim. E me deixava vir no balcão sentado, e tomava um refrigerante, enquanto meu avô tomava um caldo. De vez em quando ele punha um pouquinho na minha boca e eu gostava. Aí daquela ocasião pra cá, aí eu tomei o hábito, né? E venho até hoje. Eu frequento aqui há 3 anos. Todo dia eu passo aqui, tomo o caldo do mocotó. Sempre eu peço assim, me dá o caldo do mocotó com barranco sem cebola. No pequeno espaço, funcionários conciliam rapidez e criatividade. O local e a receita culinária chamam tanta atenção que acabam de virar tema de livro. O Bar do Nonô é um bar que está aqui tradicionalmente na cidade, nessa região da cidade, próximo ao mercado, né? E é um bar que hoje, na minha opinião, faz parte da própria dinâmica da cidade, né? Um bar da década de 60, né, que está aqui há esse tempo todo, atendendo a pessoas das mais diferentes classes sociais. A gente fez uma pesquisa iconográfica, né? Fez uma pesquisa de imagens também no Arquivo Público Mineiro, principalmente no Arquivo Público, pegando imagens da cidade dessa época. Pegamos arquivo também da família para usar as imagens da família e fizemos uma contextualização histórica, né? No contexto, o bar no contexto da cidade. Né, como que ele se deu, e fazemos assim, uma reconstituição de como era a cidade na criação do bar até os dias de hoje, até o momento atual, que é essa confusão que você vê na rua, ponto de ônibus, muita gente na rua, muito barulho, o que não tinha há 50 anos atrás. Nós começamos no Barreiro em 1964, e em 68 nós viemos aqui para a área central, e em 73 houve a morte do meu pai e nós demos sequência no trabalho, né? Como a receita do caldo de mocotó é segredo de família há 50 anos e eles não estão dispostos a nos contar o segredinho desse caldo, eu tô aqui com o Túlio, que vai mostrar como esse prato é servido. Túlio, como que é a apresentação aí do caldo de mocotó? Vou explicar para vocês como é que é servido o caldo de mocotó, o famosíssimo caldo do Nonô. 2 ovos de codorna cru. 2 ovos de codorna cru. E não fica muito forte o gosto, já que o ovo é cru? Não fica muito forte não, porque vai na panela, cozinha o ovo, o caldo cozinha o ovo. Então o caldo quente acaba cozinhando aí o ovinho. Isso, com caldo quente, o caldo aqui é bem fervendo, aí quando eu colocar na canequinha já cozinha o ovo. E essa parte aqui que a gente está vendo é o quê? Sim, essa parte aqui, como vocês mesmos estão vendo, são o mocotó, o famosíssimo pé do boi. O
pé do boi. Então, além do caldo ser feito com essa pata do boi, a gente também coloca uns pedacinhos que sobram aí dessa patinha para dar um gosto mais acentuado. Isso, exato. Esse aqui, normalmente os clientes vêm e adoram o pé do boi. Esse é o barranco, o famosíssimo barranco. Agora eu vou explicar para vocês, vou colocar o caldo de mocotó. Para complementar o caldo, a nossa cebolinha para poder dar um gostinho especial. Levo até o meu cliente. E aqui a gente vende um pãozinho, uma pimentinha, isso tudo o cliente adora. Isso essa daqui são as preferências do nosso cliente. O pãozinho e a nossa famosíssima pimenta extra forte do Nonô. Ele é um caldo que contém muita proteína, né, porque a pata do boi ele tem alta concentração de colágeno, que é uma proteína. Né? Além da proteína, ele tem alguns micronutrientes que são vitaminas e minerais. Né? Os minerais, por exemplo, fósforo, né, tem magnésio. O principal é as proteínas e principalmente as gorduras, né, que é o colesterol e a gordura saturada. Então a gente não pode abusar do consumo do caldo de mocotó. De encher os olhos e o paladar. E quando sai bem quentinho, difícil é ter tempo para conversar. O melhor não é falar, é melhor comer. No próximo bloco tem um bate-papo com um meteorologista sobre a baixa incidência de chuvas. Tem também os destaques culturais. Não perca, é daqui a pouco.